Fala aí, galerinha, esse canal aqui, canal da Matemática. Se inscreve no canal para você receber as notificações, apertar lá no sininho. E assim, vamos passar alguns conteúdos novos para essa nova semana, nessa videoaula, sexto ano aí. Nós vamos começar então a aprender a matéria de divisibilidade. E eu separei por etapas. Eu não fiz uma constante de 1, 2, 3, 4 até o 10. Tá? Eu vim numa crescente, onde uma coisa tem mais a ver com a outra. Então a gente começa assim. Ó. Vamos aprender a divisibilidade por 2. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Ponto. Ou seja, quando ele é par. Ou quando, melhor explicando, o último número dele é divisível por 2. Por exemplo, 724. Ele é divisível por 2? Tá na cara. Por quê? Porque é um número par. Mas, logo, nós verificamos que o 4, ou seja, o último número, ele é divisível por 4. Se ele é divisível por 4, logo, sim, ele é divisível por 2. Um próximo número, 3.750. Beleza? O zero seria divisível por 2. Sim, é um número par. Por quê? Porque o zero acompanhado de algumas dezenas, ele seria como se vamos entender como se ele fosse o número 10. Ok? Automaticamente 10 é divisível por 2. Então ele também, ele também seria, sim, ele é divisível por 2. Um outro número, 3.751. Logo ele é ímpar. E aí verificamos que o último número é 1. E 1 não é divisível por 2, ou seja, não. Terminou em 0, é divisível por 2. Beleza? Agora vamos verificar por 4. Como que nós verificamos se o número é divisível por 4? Quando os dois últimos números dele dá divisível por 4. Por exemplo, 312. Beleza? 12. Esses dois últimos números, ele é divisível por 4? Sim. Então, sim, 312 é divisível por 4. Vamos imaginar um número maior. 4.748. 48 é divisível por 4? Sim. Então, esse número todo seria divisível por 4. Outra situação divisível por 4 é quando os números acabam, por exemplo, em 00. 37.100. Só dele ter acabado em 2 zeros, ele também é divisível por 4. Fechou? Qualquer outra regra não seria divisível por 4. E por 8? Seguimos a mesma regra, só que quando os três últimos números forem divisíveis, por 8. Ok? Vamos dar um exemplo de 3.088. Beleza? 3.088. Os três últimos números, 88, ele é divisível por 8? Sim, ele é divisível por 8. Então, esse número, sim, é divisível por 8. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que fosse 16.160. 16.160. Ele é divisível por 8? Por exemplo, 160. Ele é divisível por 8? Sim. Então, ele também é um número divisível por 8. Outro caso seria os que terminam com 3 zeros. Terminou com 3 zeros, é divisível por 8. Por exemplo, 38
1000, ele é divisível por 8? Sim, porque os terminam em 3 zeros, então ele sim é divisível por 8. Qualquer outra regra, caso ele não fosse os dois últimos números por 4, não seria dividido por 4. Caso os três últimos números não divisem por 8, ele não seria divisível de 8. E caso o último número não fosse divisível, não fosse um divisor de 2, ele não seria também divisor de 2. Vou dar um exemplo dizendo que não, porque aqui foram todos sim, tirando aqui o número 2, que a gente já está bem simples. Vou dar um exemplo aqui de 37.125, por exemplo. O 25 é um divisor, ou seja, o 4 divide 25? Não. Então, automaticamente, esse número, independente dos outros números que estivessem aqui, poderia ser 1.337.125. Não, os 25 não divide, então ele não é divisor. Vou dar um outro exemplo agora aqui no 8, que não divide, por exemplo. Vou dar 171.723, por exemplo. Vou reduzir esse número para ficar mais simples ou não, ok? 71.023, 171.023. O 0,23, ou seja, esses três últimos números aqui, ele é divisível por 8? Não. Então, automaticamente, a resposta é não. Ok? Espero que não fique dúvidas. Um grande abraço, beijo nas crianças e ó, não esquece de se inscrever no canal.